Olá, hoje nós vamos conversar com uma parte da equipe do episódio Milonga Lejana, que é um curta-metragem que faz parte do longa-metragem Fronteiriços. Estou aqui com o Chico Maximila, que é co-diretor, ele é de Santa Vitória do Palmar, o Felipe Urgel, que é co-diretor também, natural de Pelotas, a Carolina, que é produtora do episódio Milonga Lejana, e o ator uruguaio doble chapa fronteiriço Vicente Botti, também conhecido como Vicente Pimenteiro, que é músico também. Então, antes de começar a nossa charla de hoje, vou apresentar cenas do filme Milonga Lejana. Canario, preso durante unos 4 días, 24 horas de interrogatorio. Plantón en ropas menores, a la intemperie, enérgico. Indicaciones de que sabían hora y fecha de todas, pero de todas las reuniones tenidas. Fabe, preso por un par de días, tratado muy amablemente. Preguntas reiterativas a las del Canario a los efectos de un careo. Pero quédate un poco más. Sé que la espera ya es larga, pero para tranquilizarte nadie sabe dónde estás, hermano. Yo tampoco. Sigo encaminando las correspondencias para el contacto en Libramento y de ahí no sé para dónde sale. Una patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores. Pois então, cada vez que eu vejo o filme de vocês, eu agradeço assim por vocês terem realizado esse filme, né? Queria que vocês, Chico e Felipe, de repente contassem um pouco sobre a elaboração do roteiro, né? E os desafios que vocês tiveram em toda essa construção inicial do filme, né? Depois a gente entra mais nos resultados. Vamos lá, Chico, por favor. O Chico não está vendo. Entra lá, Chico, por favor. Bem, eu escutei em parte a pergunta, né, em relação ao roteiro, como chegamos a essa ideia, né, desse filme. Bem, a ideia parte a partir de conversas com o roteirista, com o Alex Vaz, né, e junto com o próprio Felipe, que se somou depois no decorrer dessas ideias que tivemos, né, de fazer um curta-metragem que passasse num lugar muito por questões da pandemia, né? Foi um projeto que foi todo trabalhado durante a pandemia, então dispensar num roteiro que tivesse uma única locação também, né? Que não nos dificultasse a logística toda. Então, a partir de uma ideia que o Alex já tinha, de um roteiro que era de 2 pescadores e tal, aí a gente foi tentando adaptar esse roteiro que já tinha, que é outro roteiro, que é outra história, né? Mas para esse lugar de fronteira, né? Então, a partir de conversas que a gente teve, né? Vamos levar um roteiro lá para a fronteira, vamos pensar na fronteira, nesse lugar, né? Nessa praia, né? Esse extremo sul do país, né? Então, aí começaram a surgir ideias,
elementos que foram compondo esse roteiro, né? Como algumas leituras que o Alex já tinha feito de alguns outros autores e tal, né? E surgiram também algumas cartas de dois exilados políticos, né? Uruguaios, né? Que ajudou a colaborar na feitura do roteiro, assim, também, né? Mais elementos para esse roteiro. E aí, a partir daí, eu, como sou de Santa Vitória também, né, tendo conhecimento de algumas pessoas, a gente foi trazendo personagens, né, que fizeram parte desse período, né, antes das pessoas saberem o que período é esse. Foi no período da ditadura, né, uruguaia. O filme se passa no ano de 85, né, ele é ambientado no ano de 85, no fim da ditadura uruguaia, né, e também parte aqui no Brasil também, né, e se trouxe esses personagens, né, como a Tieni e o Joelon, né, que são duas figuras importantes nesse período aqui nessa fronteira, né, ajudando a camaradas a atravessar o Brasil, Uruguai, e naquele período da ditadura, e outras figuras, né, que fazem parte aqui do cotidiano também artístico e cultural da cidade, né, da região, né, que também são importantes através da sua obra também, como o Coelho, que a gente traz também em alguma pincelada no roteiro, assim, né, que o nosso personagem é interpretado pelo Vicente, né, ele cata alguns elementos, né, que fazem parte, de alguma maneira, da obra do Coelho. Mas, bem, o roteiro foi indo por aí, entendeu? O roteiro... Quase todos os personagens são reais. Talvez o personagem central, né, que o Pimenteiro representa, a gente não sabe se ele existiu ou não, né? Exatamente. É o único personagem, vamos dizer assim, fictício, né? Porque os outros, os nomes que a gente dá estão presentes, né? Como o próprio Tito de Mello, né? Claro. Um fronteiriço lá de Rivera. O Solon. Né? Inclusive, uma música dele faz parte da trilha, né? Que é interpretada pelo Ernesto Dias, né? Uhum. E cantada pelo Ernesto Dias. E o Solon Silva também, que é um músico pelotense, mas que viveu um período no Uruguai e teve essa relação, né, com os próprios Tupamaros, né, e tal. Assim como o próprio Coelho e algumas outras pessoas também, né, que criaram esse imaginário, assim, né, para compor essa história, que é uma ficção, mas ao mesmo tempo tem uma verdade ali, tem uma história, né, verídica, né, que era essa coisa da ditadura na fronteira, né. A Malenita é a Malena, mãe da Carol? A Malenita é a Malena e a Regina, mãe da Malena. Exatamente. Porque são figuras também que estão aí, entendeu? Né? Claro. Existe essa relação também com o próprio Joelon e Tieni, né? Sim. A Regina, né? São amigos, né? Então... que para mim foi emocionante, porque eu conheço quase todos essas pessoas. São figuras que também são homenageadas no filme, né? De alguma maneira. O seu Elon e a Tieni, se eu falei. O seu Elon e a Tieni são meus conhecidos. Felipe, não sei. Felipe, fala um pouco sobre a tua relação com a fronteira e a participação nesse episódio. Assim, eu sei que tu tem uma grande gratidão de ter feito esse filme junto com o Chico, né? E foi muito bom, parabéns pelo trabalho também, né? Muito obrigado. É uma conversa que a gente tem faz muito tempo, né? De fazer alguma coisa junto, a gente se conhece faz um tempo. E a gente se conheceu através do Alex Vaz, que é o roteirista. Então juntou
um pessoal que fazia artes, queria trabalhar junto, foi uma oportunidade massa, assim. E sobre o roteiro, eu acho que o Chico falou muito bem, é isso aí, eles se organizaram de uma maneira que pudesse fazer um roteiro que a gente pudesse realizar no meio da pandemia, que não foi fácil isso, não é uma estratégia fácil, não é um jeito natural da gente fazer cinema, e coincidentemente ou não, o jeito que se encontrou foi um homem isolado, que se comunica com outras pessoas através de alguns dispositivos, claro que os da época, no caso, carta e rádio, mas no fim das contas, o personagem, que não tem nome, interpretado maravilhosamente bem pelo Vicente, ele acaba tendo uma condição que a gente se encontra hoje também, ó. Estamos isolados aqui, conversando através de um dispositivo também, porque a gente não pode se juntar ainda, daqui a pouco a gente vai se juntar. E vocês têm noção do que representa esse período histórico para gerações mais velhas, ou até para vocês? Não sei, gostaria que... Quem é que começa? A Malena não, desculpa, a Carol, que é a mais nova de todos. Podia falar, Carol? O que representou esse filme, por exemplo, ir lá atrás na história? Tu nem era nascida na época, né? O que... Que difícil pensar nisso, né? Acho que eu só posso falar, então, como personagem muito contemporânea desse tempo e dessa memória apagada, né? Eu fico revisitando, tentando entender, então, que durante as filmagens eu estava nesse território, que é o meu território de Rebento, esse território fronteiriço, e eu sou de Santa Vitória também, e um pouco dessa paisagem se misturava muito com as minhas memórias, e com personagens, enquanto a gente ia atrás de tarefas de produção, eu ia muito atrás dos personagens da minha vida também, de alguma maneira, né? Uhum. E aí fico pensando que olhar para essa paisagem, a partir do que o filme nos trazia, a partir desse cenário, dessa época, desse cenário que eu mesmo, enquanto na educação, né, visitei poucos arquivos da ditadura, né, como uma prática de educação que quer retirar da gente mesmo o ensinamento desse período duro. Eu fico pensando que eu tive lá quase como uma vasculha de arquivos, assim, né? Então, quando a gente traz como um personagem, talvez também, as cartas lá que o Ariel pesquisou sobre, fez emergir essas cartas, e aí quando os guris discutem esse roteiro, eles trazem essas cartas também como elemento central, né? Ficam variando lá esses personagens e tentando atualizar eles em personagens reais das nossas rotinas. Eu acho que para mim foi mesmo sempre uma aula, um ensinamento de uma revisita a uma memória que eu não tive acesso, assim, né? Que eu não tive o direito a me lembrar da dor de quem eu convivi, que a Tieni a gente convive até hoje, e eu sequer sabia que ela tinha sido essa camarada tão importante de fronteira. Eu sequer tinha tido acesso a essas memórias. Que bom, que bonito. E tu, Vicente, quais foram as tuas relações com o período, assim? Como é que tu interpretaste o filme? O que ele trouxe para ti, assim? Para mim, uma série de coincidências, né? Porque bem, né, nessa época eu estava em Montevidéu quando rolou o Mundialito, aquele campeonato de futebol que foi para tapar um pouco né, aquelas coisas horríveis da ditadura. E bem nesse meio, a Copa de 82, eu sou muito ligado ao futebol. Eu vi aquele jogo do Brasil e Itália em 82, eu estava em Montevidéu morando, me lembro como se fosse hoje, meus pais, a gente com a relação ao Brasil, quase indo para o Brasil. Depois do jogo esse que tem no roteiro do Uruguai e Finlândia, né? Não sei se tem nas cartas, mas tinha durante o processo de criação do filme, eu fui nesse jogo. E mais do que isso, eu tive um tio torturado na garagem Orletti, acho que é Orletti, uma garagem do Plan Condor, aquele, né, que era da Tríplice Aliança ali. Então é muita coisa junto, carregado, muitas coincidências, né? E além disso, eu me considero um ativista social, né? Um cidadão, né, da luta, né, mais do que um ativista, né, que às vezes a gente fica muito no sofá e faz menos do que deveria. E uma série, então, foi totalmente representativo, né, e
e forte, né, e um orgulho enorme de poder participar de algo que eu acompanho, né, que a gente acompanha nossas vidas, é tão real, as histórias, as coincidências, sem dúvida também se junta tudo, né, a função do momento que terminou, né, caindo, né, entre a seleção de atores, terminei sendo escolhido também por uma função de que um outro ator também, né, para tu ver como a fronteira ainda tem esse muro, claro, agora por uma questão pandêmica, mas as nacionalidades, e eu por poder circular para cima e para baixo, justamente por ser fronteiriço, terminei fazendo o papel, e é um momento, para mim, né, que acho que foi a pergunta, né, para cada um o que significou, onde estava, para mim foi muito, muito emblemático, acho que né, assina mais um caminho da história, aquela que eu escrevo, que eu gosto de viver. Eu fico me perguntando se vocês têm noção da importância histórica desse filme, né? De vocês terem ido a fundo, né? Então, eu trouxe aqui algumas pessoas que eu conheço e pedi para fazerem um depoimento. Vamos ver se vocês fazem um comentário sobre o que elas estão comentando sobre o filme. Milonga Lejana, como conseguiram fazer tão doce e sensível recorte de uma época tão amarga como a que experimentamos nos chamados anos de chumbo de Nossa América? Meu nome é Nadina, sou filha do Elon e da Eni, citados várias vezes pelo personagem principal do filme. Foi enorme a minha surpresa e emoção ao vê-los nomeados e lembrados nessa extraordinária incursão pelos sentimentos daqueles que sofreram na carne o medo de perder a própria vida, a solidão do desterro e a saudade do seu país. Essa foi uma história de encontro e solidariedade que estabeleceu laços fraternos entre companheiros de nações distintas e irmanadas no ideal para além de qualquer fronteira. Parabéns, Ricardo Almeida, por essa importante realização através do Fronteirizas e por nos mostrar o quanto essas fronteiras são fluídas. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Chico Massimila e Felipe Urgel, por avivar essas lembranças e sentimentos. Parabéns pela excelente direção de vocês, parabéns ao Alex Vaz pelo excelente roteiro também, parabéns a toda a equipe de filmagem. Uma pergunta, como a equipe soube desse encontro? Esse uruguaio, por acaso, foi acessado? Gostaria de saber isso. Nos tempos atuais, quando sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, estamos sofrendo vários ataques e reveses nas áreas de cultura e educação, esse filme representa para nós um verdadeiro e forte ato de resistência. Valeu. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Uau! É a filha da Tieni e do seu Elon falando. Vocês querem comentar? Nem sei o que comentar, né? Depois dessa fala da Nadija, tão querida, né? E essas histórias, assim, que a gente acabou trazendo para o roteiro, né? Ela deu... porque são histórias que, de alguma maneira, eu já tinha ouvido, né? Pela própria Nadija, pela Tieni, pelo tio Elon, em alguns momentos, no verão aqui no Hermenegildo, né? Que se encontrava, né, em algumas jantas que a gente fazia, então acabava escutando essas histórias assim. Então, também muito emocionado, assim, fico assim mesmo, tipo, ouvia a Nadija falar, né, porque uma figura que também me contava muito sobre isso era o próprio Glauco, né, irmão da Nadija, né, já nosso falecido, amigo. Ele que me contava muito dessas histórias, né, então também é trazer um pouco também da memória do Glauco, né, que foi uma grande figura, assim, também, né, e agradecer essas figuras que foram tão importantes, né, tipo, tio Elon, Tieni, a Nadija, o Glauco, né, e
E lindo, assim, o depoimento da Nadija, né? Não tenho muito o que falar, porque acabo ficando sem palavras, né? Eu vou colocar, Chico, então, aquele depoimento que tu já conhece da Tia Eni, para o pessoal conhecer a Tia Eni, né? Que ela tá viva, é testemunha daquela época, né? Que nós já estávamos novos ainda, mas ela fez um agradecimento a vocês também, a nós. Margareza, Chico, pessoal do filme, estou muito feliz, e muito obrigado. Eu acho muito importante trazer de volta essas lembranças todas, né? Uhum. Sim, sim. Você já caiu a importância do filme para vocês? Ou vocês ainda estão assimilando? Como é que... Eu acho que... Desculpa, gurias, eu acabei Fala, Chico. indo assim. Mas eu acho que, como o cinema também é essa coisa, tipo, do coletivo, e o assistir coletivamente é muito importante também, eu acho que a minha ainda não caiu totalmente a ficha, sabe? A importância sobre, né? Mas eu acho que no momento que com essas figuras todas, né, que também fizeram parte dessa história, tá juntos assistindo esse filme, eu acredito que já pensando nesse momento, já fico emocionado, assim, né? Porque sei o que vai ser, né? Porque vamos acabar fazendo uma grande festa, né? Mas é muita emoção, assim, na verdade, sabe? De pensar esse momento dessas pessoas recebendo esse trabalho que a gente fez, né? E que tocaram elas profundamente, assim, que gostaram, que está contando a história delas, né? De alguma maneira, né? Mas, bueno. É que eu vejo assim, Chico, que vocês fazem a coisa com muita naturalidade, entendeu? E aí demora um pouco para a ficha cair, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque vocês fizeram fazendo. Sim, porque né? tu pensa, tu acaba criando uma história ali, essa história se torna tão cotidiana ali para ti, na feitura do filme também, claro. Né? Que ela até ela te tocar, assim, de alguma maneira, é quando tu tem isso de volta das pessoas, sabe? Claro. Né? Porque ela acaba se tornando tão não fria ao fazer, claro. Né? Uhum. Não é tão frio assim, mas tu tá ali fazendo uma coisa mais técnica, vamos dizer assim, claro. Em algum momento, né? Então, te dá uma distanciada, assim, das emoções. Mas tem uma cena que a gente fez, né? Que foi bastante emocionante, que é legal até de contar no filme, que é quando o nosso personagem tá sentado à mesa e recebe a notícia, né, do fim da ditadura, né? Tipo, a equipe, em sua grande maioria, se emocionou, né? Teve lágrimas no set, entendeu? Né? Porque ela foi tão forte ali, aquele momento, né? A Karina, que é a tradutora das legendas, ela me disse que como se emocionou naquele momento ali. Ela é uruguaia. Sim. Ela é uruguaia. Sim. Foi uma cena muito forte, assim, né? Então a gente estava ali, estávamos todos juntos, né? A coletividade estava ali, era uma cena muito importante também, né? Uhum. Não que as outras não fossem, mas era uma cena claro. bem forte, assim, né? A ser feita, né? Que era muito importante para o filme, né? Então trouxe essa memória que a gente sabe dessa figura que estava lá nesse lugar, né? Tão isolado e bem. Mas é isso, assim. É isso. Vamos lá, Felipe, agora tu já caiu a ficha? Como é que é? Não. É exatamente isso que o Chico falou. Quando a gente está fazendo, a gente está preocupado se está torto ou se não está, sabe? Se o ator está parecendo na câmera que ele está emocionado ou não, porque às vezes ele não está e parece, entendeu? A gente está preocupado com essa parte técnica, assim. E é isso que o Chico falou. A experiência do coletivo assistindo o filme, às vezes tu mostra o filme para um, mostra o filme para outro, via digital é uma coisa.
mas eu acho que essa importância vai aparecendo conforme pessoas vão assistindo, e também fico esperando por esse momento que a gente vai conseguir assistir todo mundo junto numa sala onde se sinta o que realmente está acontecendo ali. É importante estar com o outro consumindo, né, o que a gente fez. E é isso, essa experiência, quando a gente faz o filme, a gente não tem essa experiência de ver ele pela primeira vez, né? São outros olhares, né? É um outro olhar. E que... Mas o filme toma vida própria, né? Ele tem a sua... Com certeza. Porque quem está vendo não está preocupado se está torto ou não, se vazou aqui, se vazou ali, se não ficou do jeito que ela imaginar que ia ficar quando fosse fazer. Porque a gente conhece o roteiro antes, aí faz uma decupagem, como é que nós vamos gravar e tal. E aí quando o filme está pronto, a gente fica pensando, pô, eu podia ter feito isso aqui de outra forma. Quem está vendo tem o privilégio de não precisar pensar nisso, porque está só ali com o produto final, né? Então eu acho que essa importância realmente vai aparecendo conforme as pessoas vão assistindo e nos dando esse feedback tão bonito quanto foram esses dois que a gente acabou de ver. Né? É importante, é muito massa ver isso, é muito massa também ver o Chico e a Carol, que são tão emocionados, que são de lá, que conhecem mais essas figuras que eu. Eu sou um pouco vejo de fora essa questão toda, sinto a emoção deles, mas claro que neles pega muito mais. E é bonito ver que eu fiz parte de uma equipe que tem pessoas tão sensíveis assim e satisfeitas com o produto final que a gente chegou. Assim, para mim isso vale muito. A Nadija, ela pergunta se vocês tiveram acesso ao personagem, porque eu tive conversando com ela e não conversei diretamente com a tia Eni, mas parece que esse personagem existiu mesmo. Eu já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu morei em Pelotas, tive relação com a tia Eni e o seu Elon, né? Com o Glauco, com a Nadija, até hoje mantenho com a Nadija. Queres falar, Carol? Eu queria retomar, então, nesse momento da fala da Nadija e agradecer a atenção do Felipe sobre a emoção, porque, de fato, talvez o Vicente também revisite um pouco essa atualização histórica, assim, de, nossa, quando a gente está num lugar que é nosso, porque ele também, no Além Fronteira, teve no território dele, né, vivendo esse personagem, aí fiquei pensando nisso num momento. Mas eu queria retomar lá na fala da Nadija, quando ela pergunta sobre esse personagem, que eu saiba, esse personagem vocês não tiveram acesso, né, Guris, porque ele é fictício, e eu fiquei pensando numa coisa quando ela fez essa pergunta, e depois quando veio em seguida a fala da Tieni, que é sobre o direito à memória, né, quando no começo dessa conversa o Ricardo me pergunta, Carol, e pra ti, como é que foi viver isso, que tu, né, não era nem projeto de estar aí no mundo? E aí eu fico pensando, nossa, mergulhei num livro de história com a possibilidade de ver essa história em movimento, né? Então, o tamanho do privilégio foi tanto, assim, de estar nas tarefas de produção dessas camadas da paisagem em movimento que o cinema produz, que para mim foi um direito à memória no auge dele, assim, né? No máximo dessa experiência e de cristalização da memória mesmo. Então, no primeiro momento, não, a gente não teve acesso a ele, mas sim, né? A gente teve acesso a uma quantidade de personagens históricos apagados e que cada um de nós pôde, então, construir que uruguaio era esse, né? Porque quando eu fico pensando lá naquele uruguaio do personagem do filme, eu fico pensando num montão de uruguaios que eu convivi na minha vida, sei lá, ali na borda do Chuí, que eu não sei da história deles, mas que, quem sabe, estavam nesse território de fronteira porque estavam, sim, se exilando de um cenário horroroso na sua pátria, né? Então, enfim, de muitas maneiras foi emocionante para mim. Eu queria agradecer esse encontro, assim, com a Nadija, e, meu Deus, que os guris trouxeram essa imagem coletiva, né? Eu fico imaginando se a gente fosse junto, com certeza teria sido um encontro transbordante, assim. Queres falar, Vicente? Pois então, estava comentando aqui em off, a gente chegou de viagem recém e parou num bar aqui, um restaurante, um lugar afastado para poder, né, fazer. A gente teve, né, aqueles problemas de horários e tal, mas enfim. E estava comentando aqui em off de que orgulho de poder representar, né, esse monte de uruguaios, e não só uruguaios, porque nesse momento, né, é aí que estamos chegando na questão da fronteira. Nesse momento se mostra que não tem fronteiras, né? Tem uma divisão que a gente chama de fronteira, e aí vem né, o Biglietti, vem tudo à tona, e comentando que orgulho de ser esse monte que nem eu falei, eu sou meu tio, sou tantas pessoas que, né, que poderiam ter
ter tido um fim pior, né? Então, e ali no set a gente falava muito disso, e antes, né, num preparatório, assim, né? Tipo, quem era esse cara? O que ele é? Né? Porque cada um leva a tristeza nesses momentos, leva de um jeito, né? Agora, Claro. nesse Brasil que a gente está vivendo, político, só que cada um também, né? O cara, bom, nesse caso, o cara era lá outra coincidência, ele é do Rampla Júnior, a família da minha mãe é do bairro Caçabó, que é no leito do Cerro, e os dois times são o Cerro e o Rampla Júnior. O meu tio Jair jogava no Cerro, camisa 10, e na época. E a antiga cancha do Cerro, que hoje é o Trócoli, hoje não, há muito tempo, era na frente da casa da minha avó. Então tem muita coisa, mas então, né, poder, pô, estou ali, ó, sabe, no milhões de possibilidades, né, poder fazer esse papel, que também me remete muito ao Vicente da Lagoa lá, com mate, barbudo, fazendo aquelas coisas que a gente tanto gosta, aquele nosso mundo, né, que é o chimarrão, né, e a fronteira, né, a função, minha família é de fronteira, meu avô é de fronteira, dos objetos, da térmica, aquela que foi comprada ali, dá para ver que é de uma fronteira, estava na casa, tem vários sinais assim, né, então sigo nessa linha, né, emocionante e respondendo melhor a pergunta que começou lá, eu acho que comecei a falar e tal. Legal. Para vocês que nasceram bem depois, nessa época, a minha casa no Laranjal era um consulado uruguaio. O que passou de uruguaio por lá, ninguém não se imagina. Né? Mas é outra história, de repente daria outro filme. Eu trouxe um depoimento de um amigo meu, que é uruguaio, que era diretor-geral do Centro SMEC do Uruguai e que atualmente ele é assessor da Direção de Cultura da Intendência de Montevidéu, que é o Roberto Elisaldi, e ele estava presente, ele escutou o Alberto Candó fazer aquele discurso, Vicente, e ele gravou esse depoimento para vocês. Cuando se enteró que sus canciones ya no estaban más prohibidas en Uruguay, Alfredo Zitarrosa se vino inmediatamente a Buenos Aires. Era lo más cerca que podía sentirse de su país. El protagonista de Milonga Lejana se va a Hermenegildo, a la Barra del Chuy. Llega en algún momento a ver las rocas que están en el arroyo Chuy separando los dos países. Es un exiliado, es una persona que estuvo presa y es una persona que revive su pasión por su país. Ver esa película me hizo recordar, porque allí se escucha la grabación de Alberto Candó, el primer actor de la Comedia Nacional que leyó la consigna de todos los partidos políticos de Uruguay, los prohibidos y los permitidos, reclamando democracia y libertad en Uruguay. El personaje de Milonga Lejana es alguien desesperado, es alguien que quiere vivir, es alguien que quiere volver, es alguien que quiere saldar sus cuentas con su país, con su gente y sobre todo con sus amigos, amigas, sus compañeros. Entonces, ver esa película me hizo revivir ese momento y me hizo revivir el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia en nuestro país. Realmente desde un lugar impensado, desde la frontera, desde alguien que está esperando que se levante la barrera del autoritarismo y permita el ingreso de la libertad. Así que le agradezco mucho a los directores por esto. Gracias. Então, volta lá, Vicente. Volta lá, Vicente, é contigo, eu acho. Ele agradeceu aos diretores, mas eu acho que é um bom depoimento do uruguaio, né? Não, sem dúvida. Tipo, né, ele é aquilo que eu falava, né, da importância de representar esse monte. Ele fala fala do personagem e o orgulho de representar esse personagem que nos representa a todos, né? E o meu lado patriótico sempre foi ligado ao futebol e o que eu quero, aonde eu quero chegar, que é tipo
o uruguaio, né, tem essa função, falando do uruguaio mais do que fronteiriço, tem essa relação. Ele é conhecido ou foi conhecido agora há pouco, né, por o Mujica, mas sempre, tipo, a autoestima do uruguaio levanta sempre quando está o futebol envolvido, né? Claro. Foi provado durante a era Tavares, né? Foi provado que a economia do Uruguai, as crianças, tudo deu muito certo porque a autoestima do povo cresceu de uma maneira, era como tu tá torcendo por várias coisas, várias emoções trancadas, né? Através daquilo, que é a única coisa, a coisa que mais te representa no mundo, que atrás de uma bola tu pode, né, dizer, ei, somos Uruguai, temos um país pequeno, mas viramos o jogo, aquela coisa, né, bem que o gaúcho também tem. Mas realmente, toda hora está caindo a ficha aqui, também foi uma das perguntas que falo. Que bom. Né, e a minha curiosidade, para dar continuidade à função, a minha curiosidade é realmente o que os uruguaios vão falar de um filme brasileiro, embora fronteiriço, feito por uma galera que é fronteiriça, mas que é brasileira, que é excelente, que eu acompanho, meus amigos, fazendo um filme tão legal, como é possível, entendeu? Fazer um filme assim, sendo uma produção totalmente, né, brasileira, com a Gabi, né, com a Dani, e com um poder, né, tão, né, representando tão claramente uma função, enfim, por enquanto são essas palavras. Quem quer falar agora? Alguém quer falar ou vamos adiante? Queres falar, Chico? Sobre a fala do Elissaldi? Infelizmente cortou muito para mim aqui a fala dele, mas agradecer as figuras, né, que de alguma maneira que o filme, e muito satisfeito também, né, que o filme chega às pessoas e as pessoas estão, né, reconhecendo a história, assim, que bem não. Sendo bem sincero, não viajamos na maionese. Né? Então, o filme está cumprindo seu papel também, né? De alguma maneira, ele está cumprindo seu papel. E muito importante também ouvir as pessoas de diversos lugares também, né? Como percebem o filme. É muito importante que uruguaios assistam, né? Porque, como disse o Vicente, por mais que seja produzido por brasileiros, claro que um uruguaio, o Vicente, né? E aqui fronteiriços, né? Também, porque a equipe tem mais gente daqui de Santa Vitória também, né? Doble chapas, de alguma maneira. Que a gente pensar esse lugar, né? Mesmo, eu sempre brinco que, tipo, Santa Vitória é muito um acaso que não é uruguaia, né? Por uma linha que inventaram, porque ela fica a 250 quilômetros do Brasil e 20 do Uruguai, né? Então, Santa Vitória, essa região que está, né? Os campos neutrais, né? Eles estão mais ao Uruguai do que ao Brasil, né? O Fala jeito aí, Carol. das pessoas aqui é muito próximo a isso. Fala aí, Carol. O que tu achaste da fala do Elissaldi? Acho que uma das coisas que os guris já trouxeram é que é super importante esse outro que legitima a viagem, assim, né? Que não significa que não viajaram, mas significa que a viagem deu certo, que todo mundo viajou junto, assim. E acho que o mais legal também de ouvir esse lado de lá, esse Massachada da Fronteira, lá muito mais para lá dessa faixa fronteiriça, é o quanto essa memória que a gente tentou vasculhar aqui impregnou mesmo em quem estava de fato, de alguma maneira, né, experimentando esse cenário lá de dentro, né, lá daquele lado. E acho que uma das tarefas do Fronteiriços foi justamente sobrepor essas leituras da faixa fronteiriça, assim. Então, quando isso se mistura e dá bom, acho que a gente está caminhando para uma faixa em movimento, para a diluição de uma fronteira. Então, vou trazer mais um depoimento, tá, que é o terceiro,
e último, sobre a experiência com vocês, que é um amigo de vocês, imagino eu, ao menos do Vicente. Primeiramente, então, parabenizá-los. Né? Falo em nome da Sociedade Independente Cultural, né? E também do Fronteiras Culturais, movimento do qual eu faço parte, o Ricardo também, e que é parceiro nessa grande construção. Parabenizá-los, então, por essa fantástica obra que vocês fizeram. Né? Quem não viu ainda, né, nas pré-estreias, os que acontecerão, né, quando ver esta obra, né, não apenas o todo, mas também cada parte, cada um dos curtas, né, vão saber um pouco dessa aura que eu estou sentindo, desta, né, sentimento que eu sinto, porque realmente foi de uma qualidade muito legal, muito boa. Né? E quero dizer, então, que o protagonista que vocês tiveram neste filme, que é uma ficção, né, o meu grande amigo, inclusive, parceiro de ativismo cultural, Vicente Pimenteiro, né, realmente eu tiro o chapéu. Né? Foi fantástica a atuação do Vicente, e de um trabalho, de um momento histórico que vocês trouxeram, faz a gente refletir, né, um momento histórico recente, contemporâneo, porque muitas pessoas ainda estão, aquelas que conseguiram sobreviver, né, estão ainda vivas para contar. Né, e não por acaso, algumas pessoas, né, já se manifestaram, quem viu já em alguma pré-estreia, se identificaram pessoas queridas, próximas, né, que tiveram circunstâncias muito parecidas com a que vocês trazem para nós. Ainda mais no Brasil, no momento em que algumas pessoas acham bonito uma ditadura que mata, prende, cerceia direitos, o direito de falar, de ouvir, ou seja, é um momento, realmente, é uma ousadia também. Né? E então, vocês estão de parabéns. Então, eu vou passar essa para o Felipe. Felipe, o Vicente está incrível nesse filme. Olha, eu não conhecia o Vicente, mas aí é mais direção ou o ator é bom mesmo? Qual é a simbiose? Qual é a química? Eu vou botar tudo no colo do Vicente. Isso aí é o ator. E foi muito isso, porque ele estava falando ali, a gente tinha um outro ator que a gente tinha conversado antes de falar com ele, não sei o quê, e nesse processo todo só me vinha na cabeça o show do Vicente, que é uma atuação incrível, quem não viu deveria procurar ver, o show dele cantando. E aí quando a gente começou a conversar com ele, começou a dar tudo muito certo, assim, desde o primeiro teste a gente viu, era isso, era para ter sido. Foi uma surpresa, acho que até, não sei, Vicente, depois que responde essa, foi surpresa para ti também? Porque para nós foi uma grata surpresa ver o Vicente daquele jeito, assim, surreal. E além disso, fora do set, uma baita parceria, foi muito bom ter o Vicente na equipe. A melhor coisa que aconteceu foi não ter sido o outro ator lá, porque não era problema ter sido o Vicente. Fala aí, Vicente. Elogios de tudo que é lado. Tá, não, antes queria, né, falar do Maninho, né, e Jaguarão, né, cara, o Jaguarão é super pequeno, então as pessoas que mexem com cultura lá, e a galera ligada ao PT, né, que fez toda a força há muitos anos, e a Sociedade Cultural, e o Teatro Esperança, o Maninho é um grande amigo de churrascos, de curtir com essa galera toda, é muito carinhoso, é uma família linda que a gente mantém contato, né? E é da nossa turma. E é um prazer enorme, né? Receber os elogios dele. Enquanto a função do ator, eu tenho a arte como a minha vida, né? Em todos os aspectos, embora atue mais na música. Gosto também de escrever, escrevo muito, muito, e já tinha feito algumas coisas ligadas à gastronomia com o Felipe Campal, e que não nos deixaram contentes, porque aquela função talvez do ego, e na música também, de querer, né, ter aquela função estética do ego, aquele que sempre joga em contra. E no
momento do Milonga foi um desafio final, parece, que por outro lado me abre, né? Cada fim tem um novo começo. Então tive que me desprender de muita coisa para começar agora uma história muito bonita que não importa se ela vai ter continuidade, mas que me deixou com uma vontade enorme, né, de ver que tenho capacidade de me entregar para a arte. E foi isso que aconteceu. No momento que eu viajei com o pessoal e ver a galera totalmente jogada naquilo, eu acompanho eles, eu sou muito boêmio, sou muito egocêntrico, talvez, e acho que... Então foi uma experiência linda para reaprender, para um tapa de humildade, para não só trabalhar em equipe, que embora já estava acostumado, mas para poder me desafiar e chegar à altura dessa galera que é tão profissional, tão unida, tão linda, tão suave, né, em todas as maneiras, que me deixaram a porta aberta para poder colaborar com a criação do personagem, né, porque eu me via ainda distante, né, porque eu sempre aparecia as câmeras de repente para aparecer o que eu não era, embora poderia ser outro personagem parecido com o que eu faço, que é também tomar chimarrão e andar pelas fronteiras e conspirar contra essas coisas tão lindas, né, que é o fronteiriço. Então, eu só tenho a agradecer, né, e tô pronto para muitas. Graças a essa oportunidade que eles me deram e de poder, né, de quando te dão a liberdade de dizer, vai lá, ó, te vira aí, rapaz, vai lá, aproveita e é todo teu, o cenário e a história, o roteiro e a interpretação, exagera, abusa, deixa a tua arte, tua alma fluir e tal, e é isso aí. E muito obrigado por tudo, pelos elogios, pela confiança, principalmente do Chico, que é um irmão que me acompanha há muito tempo e vice-versa. E eu não medi, no dia que ele me ligou, faziam 2 dias que eu tinha tomado uma outra decisão na minha vida, que era me dedicar mais ainda à arte, né? Eu me dedicava a outras coisas, a produzir pessoas e tal. E 2 dias depois, né, quando a gente muda, como parece que o mundo também conspira, o Chico me ligou e eu me joguei assim de corpo e alma, digo, vamos lá. Parabéns, então. É emocionante te ver naquele papel ali. Então, pessoal, indo para os finalmente já do nosso encontro, do nosso bate-papo, da nossa charla, né? Eu vou apresentar para vocês o Fronteiriços, né? Para vocês comentarem sobre os demais episódios, pode ser? Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro, una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que tem que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Rosário, desculpa estar te incomodando essa hora, cara, olha só. Tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa.
ecossistema tem naturalidade de música. É um grito da minha liberdade. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. É um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti há muita historia por contar. Vamos lá, então. Vamos começar pelo Felipe. Comenta um pouco, Felipe, sobre essa experiência de participar do Fronteiriços, das demais linguagens. Como é que tu viste esse projeto? É um projeto que eu chego nele através do Chico, né? Chamou o Chico me chama, e nós vamos indo assim, construindo coisas, e é muito interessante ver agora, depois de pronto, porque eu conheci as pessoas todas dos outros filmes através desse filme, através desse projeto. E primeiro a gente conhece ali em reuniões e depois a gente vai conhecer a obra, assim, né? E é muito interessante como foi cada um para um lado, com uma linguagem bem diferente uma da outra, e ver a riqueza sobre fronteira, que é esse material mesmo, assim, tipo, são muitos tipos de olhares sobre o mesmo tema, que tem algumas coisas que convergem, mas cada um vai ter as suas observações particulares, né? E aí, quando tu junta todos esses num longa, é o quê? Quanto tempo tem? 1 hora e pouco de muitas experiências que vão vir a partir dali. E realmente é um prazer estar fazendo parte de um projeto com tanta gente que está pensando o seu espaço, que não é só físico, né? A gente está tratando fronteira como físico, mas não é só físico o espaço que se pensa quando se fala sobre o filme Fronteiriços. E é muito bom ver que a gente está num trailer no meio de um monte de gente completamente diferente, com linguagem diferente, pensando sobre o seu espaço. Assim, agradeço a oportunidade de trabalhar em conjunto com vocês. Vai lá, Carol. Acho que eu acompanho um pouco o Felipe nesse ponto que ele trouxe de Fronteiriços não está trabalhando só um espaço de fronteira, né? Mas é uma fronteira, um personagem de fronteira, assim, sei lá. Quando no Casa de Rio ele aparece como um personagem arquitetônico, e aí no Além Fronteira ele aparece como um personagem que vai jogar com essa outra possibilidade de vida, né? Então, acho que de diferentes maneiras o que a produção me permitiu olhar foi para essas diferentes aberturas da fronteira, que a gente pode jogar com a fronteira e que a fronteira pode jogar com a gente, né? Deslocar da gente esse olhar e deixar que a fronteira nos olhasse também. E eu sou super agradecida a toda a produção e a toda a equipe Milonga Lejana, sempre vou agradecer, sempre que eu puder estar aqui, vou agradecer vocês, porque foi um prazer grandiosíssimo. A Carol fez uma ponta ali maravilhosa no filme, né? Quase ninguém percebe que é ela, né? Que é né? Nem vou dizer que é. Vamos lá, Pimenteiro. Vicente, sobre o Fronteiriços, a tua participação dentro de um projeto maior, assim, como é que tu viste? Exato. Sim, o Fronteiriços também, né? Porque a nossa fronteira é tão pequena que a gente termina circulando. Esse ano eu conheci o Fabiano Severo, né? E até mandei para vocês, e depois entrei em contato com ele, e eu cheguei a conhecer, de certa forma, a fazer uma pequena amizade com o Aldir Chilé também, e eu escrevo muito, né? Claro, escrevo de outra, não com esse vocabulário tão fronteiriço como faz o Severo e como faz o Chilé, mas como a gente circula, né, em todas as fronteiras, também sou muito próximo à família da Maria Fernanda e do Jorge Passos, de Santiago,
Então tá tudo misturado ali, né? O Carlo Andrei, em Bagé, o meu irmão, ele que a gente se chama, com o Alex Vaz, o roteirista, a gente se chama de paisano, porque o Carlo Andrei me chamava de paisano. Ih, paisano pra cá, paisano pra cá. Então, cara, parece que a gente, né, nossa casa é a fronteira. Então, não só participar, né, do Fronteiriços, inclusive também, né, no filme do Alexandre, e mais além de uma ponta lá que eu faço no filme, pô, a gente passou lá um final de semana na minha casa, na Lagoa Mirim, para finalizar umas cenas que ficavam. A gente fez tanta coisa junto, então acho que o Fronteiriços é isso, né? É a nossa casa que, ao invés de ser um raio, é uma linha, né? E a gente está, né, para lá e para cá, todo momento, e se dá vuelta para allá e habla em espanhol, e passa para cá e habla em portunhol, e por aí vai. Gostaria de agradecer a ti, Ricardo, que eu não te conhecia, todo mundo perguntava se não conhece. E bom, agora estamos ligados e agradeço pelo teu carinho, né, pela tua dedicação a tudo isso, né, e a toda a equipe, a Carol, que a gente, 15 anos aí circulando pro Pelotas e nunca fomos tão próximos como agora, e como aquelas pessoas que tu conhece, né, já de outras vidas, de outros anos, ao Jürgel, que também tem um carinho. Falo das pessoas que eu não conhecia, que eu não estava tão próximos, né, embora a gente se conhecesse. Então, aquela semana, a Dani eu já conhecia, o Chico, o Felipe, o Dian também, e aquela semana foi muito reveladora por tudo isso. Tudo foi muito harmonioso, e eu acho que isso aí somou muito ao profissionalismo, né, dessa galera, a produção poderosa naquele cenário magnífico, aos dias que estiveram conosco e a las pequeñas anécdotas que se desenvuelven en el correr de Fronteiriços. Tá bueno. Muitas graças, muchacho. Agora o Chico, para fechar, Chico. Bueno, então, tá nesse projeto Fronteiriços foi muito importante, assim, primeiramente, por a gente fazer essa rede de fazedores de cinema na fronteira, né? Num lugar que é tão... essa borda onde as pessoas passam ou chegam só para ir aos free shops, né? Acabam não conhecendo as histórias desses lugares, né? Foi muito legal, assim, tá vendo histórias contadas em Jaguarão, Livramento, Bagé, né, por olhar de fazedores de cinema desses lugares, né, ou que estavam nesses lugares, né. É muito legal isso mesmo. É uma fronteira que eu já trabalho de alguma maneira há muito tempo, né, tipo do Chuí a Livramento, com alguns projetos de cinema e, bem, acabei conhecendo esse território, né? Mas esse território a partir de um único olhar, que era o olhar de uma equipe única que fazia esse trajeto, né? É muito legal a gente perceber essas outras histórias contadas por pessoas desses lugares, né? E também de revisitar, né? Lugares, né? Através de outros olhares, e essa aproximação foi muito legal, assim, e eu fiquei muito satisfeito, assim, tipo, de estar nesse grupo aí, né, de estar pensando a fronteira, né, como um lugar que tem história, e tem história para ser contada ainda, porque a fronteira é um lugar onde não para de ter histórias, né, não para de ter histórias, né, é uma história de muita coisa, muita gente, muita... Então, a fronteira já foi lá, a fronteira já veio para cá, né? Eu sempre lembro de uma música do Drexler, né? Las fronteiras se movem como las bandeiras, né? Elas têm esse desenho, né? E aqui o nosso Arroio Chuí era assim, né? Era uma bandeira, né? E aí vieram os milico e colocaram aquelas pedras lá, e bueno, aqui é a fronteira, né? Porque o Uruguai às vezes estava maior e o Brasil estava menor, e assim ia, né, porque a foz ali do Arroio Chuí era isso, né, e aí os
milico vieram e trancaram essa beleza dessa fronteira, dessas águas que iam para lá e para cá, né? Mas bem, a gente está aqui para romper as fronteiras, né? E seguimos adiante. E foi muito obrigado a ti, Ricardo, e a SIC, e a todos que fizeram parte desse projeto, assim, né? A gente está com várias figuras contando essas histórias, né, dos fronteiriços, né? E adelante. Legal. Que bom que tu falasse na SIC, Chico, porque a SIC foi fundamental para a realização desse projeto, né? A gente ainda precisa se profissionalizar mais e mais para poder captar recursos, né? Esse projeto, quando eu elaborei ele, eu só não conhecia o Felipe e a Fábio Ud, dos diretores, né? E diretoras. E acho que vocês ganharam o Felipe, não sei, pela minha ideia que o Felipe agora já é um fronteiriço, mesmo que ele não queira. E a Fábio já está lá mais do que convencida, né? Que ela é uma transfronteiriça, como eu costumo dizer. E, assim, nós vamos continuar trabalhando, né? A gente trabalha em todas as fronteiras do Brasil. Vocês sabem que eu pertenço a um coletivo que se chama Fronteiras Culturais, que coproduziu esse filme, e junto com a SIC. Então, temos que agradecer muito a SIC mesmo por ela ter topado esse desafio, que não é fácil para uma organização tão pequena, vamos chamar assim, do município tão pequeno, assumir uma produção tão grande. E outra questão importante, eu acho que a gente tem que fazer é agradecer a todos aqueles que lutaram pela conquista da Lei Aldir Blanc, né, que foi através desse edital que mais recursos chegaram em lugares que antes não chegavam, né? Então, somos nós, os verdadeiros lutadores, né? E hoje a gente está lutando pela Lei Paulo Gustavo, que também vai trazer recursos para futuros projetos, né? Eu acho que a gente não pode encarar a cultura simplesmente como um entretenimento. A cultura é um direito, né? E a cultura fronteiriça é pouco conhecida, e nós conseguimos transmitir um pouco dela. Como disse o Chico, tem muitas histórias para contar. Então, contamos com vocês para contar as próximas, tá? Tchau, um abraço, valeu. É. Obrigado.